Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para uma videoaula de matemática. Vamos abordar aqui três questões aqui de trigonometria, na verdade manipulações com as relações trigonométricas para desenvolver aí essa intimidade de vocês com as relações trigonométricas. A gente vai manipular essas relações trigonométricas e vocês vão perceber que não é lá bicho de sete cabeças, ok? Nada assim, calcular ângulo, etc e tal, apenas para conhecimento das relações trigonométricas, aquelas relações básicas, seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. São essas relações que nós vamos ver nesses três exercícios aí, que são uns exercícios legais. Mas antes eu sempre peço isso, se você entrou no vídeo aí pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho de todas as notificações para você receber todos os vídeos aqui postados e deixe o seu like, porque ele é muito importante para que esse canal continue aqui sempre ativo e postando, a gente sempre postando vídeos diferentes, com questões diferentes, para a gente ir discutindo questões diferentes aqui, ok? Eu peço só isso a vocês. Deixe o like, deixe um comentário, faça uma crítica também, aceito, não há problema nenhum. Aqui quem sou eu para acertar sempre, enfim, somos falhos. Sem mais delongas, já pedi que se inscrevam e deixem o like. Vamos à resolução das questões? Questão de trigonometria básica, conhecimentos trigonométricos básicos, e a primeira questão diz o seguinte: sendo a tangente igual a A mais B e a cotangente de x, né? Tangente de x igual a mais b, e a cotangente de x igual a a mais, falei a mais b, é a mais 1, e a cotangente de x igual a mais 1 também, já deu para perceber que a tangente é igual a cotangente nesse caso aí. Determine o valor do a. Eu vou achar um valor do a, acredite vocês. Então, pessoal, olha só. Nós podemos partir da seguinte premissa. O que a gente pode entender aqui é o seguinte: a cotangente de um ângulo x vai ser igual a quê? Ao inverso da tangente. Professor, sempre isso? Sempre, pode gravar isso. Sempre isso. Inverso da tangente desse ângulo. Eu tenho a cotangente? Tenho a mais 1. Isso é igual a 1. Eu tenho a tangente? Tenho também a mais 1. Opa, deu bom, hein? Então, ó, uma proporçãozinha aí, né? Podemos multiplicar em cruz aqui, né? Vamos ter aqui, pessoal, acompanha comigo aqui, ó, para não ficar difícil para vocês. Eu tenho bases iguais, ó, a mais 1 vezes a mais 1. Eu posso escrever assim, não posso? A mais 1 ao quadrado. Repetir a base, somei os expoentes, porque aqui entre parênteses aqui o expoente é 1. Então, a mais 1 vezes a mais 1 ao quadrado. Isso é igual a quem? 1 vezes 1, 1. Isso aqui é algo conhecido para nós, né? Vamos desenvolver? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, no caso, 2 vezes A vezes 1, 2A. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1 mesmo. Isso é igual a 1. Note que eu tenho um positivo e um positivo do outro lado. Eu posso cancelar, e aí eu vou ter uma igualdade igual a zero, no caso ali, né? Uma equação igualada a zero, né? 2A, onde a variável, né, ou a incógnita, né, é A.
A não é x, né? A gente está acostumado sempre a usar uma equação na variável x ou y, né? Mas nesse caso ali a variável é A. E é uma equação incompleta, bastante simples de se resolver, nada de Bhaskara, nada de discriminante da equação, nada disso. Eu coloco o A em evidência, porque o A aparece aqui e aqui. Professor, como é que eu faço essa jogada de colocar em evidência? Você sempre escolhe a variável com o menor grau. Aqui o grau é 2 e aqui é 1. Então é o A elevado a 1. Então, A ao quadrado dividido por A, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Não se escreve A elevado a 1. Apenas A é suficiente. Mais 2A dividido por A. Lembrar assim, ó, 2A dividido por A. Cancelo A com A, sobrou quem? 2. Isso é igual a 0. Lembrar o seguinte... Eu tenho duas situações, eu tenho um produto de dois números, cujo resultado dá 0. Para que isso aconteça, é necessário acontecer o seguinte, ou o A deverá ser igual a 0, ou o quê? A mais 2 igual a 0. Passo 2 para o outro lado. A igual a menos 2. Mas, professor, qual é a solução aí? Calcule o valor do A. Olha, a solução é A igual a 0 ou A igual a menos 2. Já está resolvido o problema aqui, ó. Já achamos, o A pode ser 0 ou pode ser menos 2. Segunda questão. Caiu aí numa universidade em São Paulo, se eu não me engano, São Carlos, eu acho que sim. Não tenho certeza. O valor da expressão. Ele quer saber o valor dessa expressão aqui, ó, e me dá as opções para eu marcar. Vamos lá, então? Sem assustar, eu vou repetir a expressão aqui, ó. 2 menos o seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x menos a tangente ao quadrado de x. Eu quero saber quanto dá isso aí. Olha, nós temos que começar desenvolvendo aquilo que a gente pode desenvolver. Nós não podemos desenvolver esse, mas podemos desenvolver essa expressão aqui, que é a tangente ao quadrado de x. O que é a tangente ao quadrado de x? Então, ó, nós vamos repetir toda a parte anterior a ela. Vai ficar assim, ó, 2 menos o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Menos... O que é a tangente ao quadrado de x? É o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Professor, sempre isso? Sempre. A tangente é o seno sobre o cosseno. Se eu tenho a tangente ao quadrado, vai ser seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Deu bom aqui, por quê? Porque os denominadores são iguais, né, pessoal? Denominador igual, olha que legal. Olha que facilidade. Questão tranquila. Questão tranquila. Nós podemos escrever tudo num denominador só, sobre um mesmo denominador. Espero que tenham entendido o que eu falei. São duas frações, né? Uma diferença entre duas frações com os denominadores iguais. Eu posso escrever tudo num mesmo numerador e no mesmo denominador comum, que é o cosseno ao quadrado de x. Tá, e daí?
E daí que eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar coisas iguais, coisas semelhantes, né, que a gente chama, né? Laranja com laranja, banana com banana. Eu não posso somar, simplesmente somar, por exemplo, x mais y, e qual é o resultado de x mais y? É x mais y. São termos que não são comuns, né? Agora, o seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x com menos seno ao quadrado de x dá menos 2 seno de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Lembrar do denominador, sobre o cosseno ao quadrado de x. Tá, e daí? Eu ainda posso colocar em evidência quem? Eu posso colocar o 2, porque ele aparece no numerador aqui e aqui, ó, tá vendo, ó, na diferença? Então eu posso escrever ele assim, ó, colocando o 2 em evidência, abro parênteses, 2 dividido por 2 é 1, menos 2 seno ao quadrado de x dividido por 2. Eu vou cancelar o 2 com 2, vai me restar o seno ao quadrado de x. Aí, nesse caso, você tem que ter uma malandragem para entender a relação que está ali aparecendo ali. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem, ó. Lembra lá? Escrever aqui num quadrozinho aqui. Isso aqui é só um lembrete, tá, pessoal? Lembra que o seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado de um ângulo x é igual a 1? Eu tenho 1 menos seno ao quadrado de x, quer dizer que eu isolei o cosseno. Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. Ah, então peraí. Então isso aqui é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de x? Positivo. Eu tenho 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Deu bom, hein? Podemos cancelar. Cancelando aqui não dá zero não, pessoal. Eu estou dividindo coisas iguais. 2 dividido por 2, 1 dividido por 1, 5 dividido por 5. O resultado de coisas iguais dividindo, o resultado é 1, né? Então, 2 vezes 1, qual é o resultado que nós encontramos? 2 vezes 1, 2. Resultado 2. Qual a opção que a gente marcaria? Letra C de casa. Tá aqui, ó, resolvida a questão. Vamos para a próxima e última questão. Questão 3, que caiu na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. A expressão secante menos cosseno de x, secante de x menos cosseno de x sobre cossecante de x menos seno de x é equivalente a... Ó, pessoal, não tem... É um pouquinho doloroso, tem que lembrar das relações trigonométricas? Sim, com certeza. Das razões trigonométricas, né? Vou repetir, as razões trigonométricas que você tem que ter ela na cabeça, de cor e salteado. Seno, cosseno, como que se acha, né? O seno e o cosseno, isso aí no triângulo retângulo. Depois, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. É uma relação. Beleza, essa você não pode esquecer nunca, é uma relação fundamental. Segundo, tangente de um ângulo x, cotangente de um ângulo x, secante de um ângulo x, cossecante de um ângulo x. Você tem que saber isso de cor e salteado, para você caminhar aí na trigonometria. Então, me perdoe, vamos transcrever essa questão aqui para ficar organizado.
Então eu tenho, ó, a secante do ângulo x menos o cosseno desse ângulo x dividido pela cossecante do ângulo x menos o seno do ângulo x. Vamos ver nós vamos chegar a qual é a equivalência dessa expressão. Mas vamos olhar no numerador e ver o que a gente pode manipular. A secante você tem que ter na cabeça e não esquecer nunca que é o inverso do cosseno. Secante, inverso do cosseno. É 1 sobre o cosseno. Então, ó, vou escrever aqui, hein? Vou escrever o traço maior aqui primeiro. Espera aí. Então, olha só. Olha bem. 1 sobre o cosseno de x. De onde saiu isso, Márcio? Da secante. Secante é 1 sobre o cosseno de x menos o cosseno de x, que já estava lá, tudo bem? E embaixo, dá para desenvolver alguma coisa? Dá para fazer uma transformação? Dá. A cossecante é o quê? É o inverso do seno, é 1 sobre o seno. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o traço grandão, né? Não necessariamente. O traço grandão nós já colocamos. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre o seno de x menos o seno de x. Vou continuar aqui na frente, me permitam. Isso é igual. Lógico, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, não é isso? Entre o cosseno de x e 1 é o próprio cosseno de x. Tudo bem? Então, ó, vou colocar o traço grandão aqui. E lá em cima vai ter um outro traço grandão também. Bom, o denominador nós já sabemos que é o cosseno de x. Cosseno de x dividido por 1 dá 1 vezes 1. Repetindo, cosseno de x dividido por cosseno de x dá 1. 1 vezes 1. Menos cosseno de x dividido por 1 dá cosseno de x. E cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno de x ao quadrado. E embaixo, vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar um traço de fração maior, porque eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre o seno e o 1, né? Denominador 1. Então, ó, o MMC entre o seno e o 1, seno de x, é o seno de x. E aí eu repito, ó, seno de x dividido por seno de x dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos seno de x dividido por 1 dá seno de x. E seno de x vezes seno de x, seno de x, seno ao quadrado de x, certo? Isso faz com que a gente relembre o quê? Olha lá. Olha aqui em cima aqui, ó. Olha essa expressão aqui, ó. Eu sei que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno de x. Então, embaixo eu já sei que é o cosseno. Se eu isolasse o seno e passasse o cosseno para lá, ficaria o quê? 1 menos cosseno. Então, quer dizer que em cima aqui, ó, é o seno ao quadrado de x. Vou repetir. 1 menos cosseno ao quadrado de x é o mesmo que pegar o cosseno aqui nessa relação fundamental e isolar, passar esse seno para o outro lado, fica 1 menos seno ao quadrado de x. Ou seja, cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Então,
Nesse caso, o numerador aqui é o seno ao quadrado de x. Vamos escrever aqui embaixo. E aí eu vou colocar uma setinha para indicar aqui, ó, a continuidade. Veja bem, acompanhe comigo, por favor. Essa expressão aqui é o seno ao quadrado de x. Márcio, de onde você tirou isso? Caiu do céu? Fez magia negra? Não. Eu isolei o seno ao quadrado passando o cosseno para o outro lado. Ficou 1 menos seno ao quadrado de x. Por quê? Porque nós já tínhamos essa relação aqui, ó, como algo que nós conhecemos. E embaixo eu repito lá, ó, cosseno de x. E no denominador? O denominador vai ser o inverso desse, né? Eu isolei quem ali? Nesse caso eu isolei o cosseno. Passei o seno para o outro lado. Então, embaixo vai ser o cosseno ao quadrado de x sobre o seno de x. Olha lá, hein, pessoal. Não vai dividir esse aqui, não vai simplificar isso aqui não, hein? Pelo amor de Deus. Aqui é uma divisão com frações. Você conserva a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Olha que barato. Vamos organizar isso? Vamos colocar aquelas relações que estão ao quadrado, uma debaixo da outra. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x vezes seno de x sobre quem? Sobre o cosseno de x. Na verdade, o que é isso aqui? Aqui, você já pode entender isso, que aqui é a tangente ao quadrado de x, porque seno sobre o cosseno não é a tangente? Tangente ao quadrado de x vezes a tangente de x. E tangente ao quadrado de x vezes a tangente de x, lógico, né, pessoal? Nós estamos multiplicando coisas iguais, repete a base, somos expoentes. Tangente ao cubo de x, por incrível que pareça. Tá aí, ó. Qual é a resposta que vocês marcariam? Novamente a letra C de casa, né? Espero que tenham gostado e que tenha sido útil a aula para um esclarecimento aí básico aí da trigonometria aí, trabalhando aí as relações trigonométricas, as razões trigonométricas, ok? Bons estudos para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Eu estou colocando mais vídeos hoje devido ao barulho do final de semana. Hoje é sexta-feira, muito provavelmente amanhã fica um pouco inviável, eu até posso postar alguma coisa, mas pode ser que eu tenha que postar menos vídeos, então eu estou aproveitando hoje. Bons estudos para todos vocês, até a próxima oportunidade.